Olá, povo de Deus, a graça e a paz do nosso Deus Pai Todo-Poderoso na vida de cada um de vocês. Hoje, amado, segunda-feira, 17 de fevereiro de 2025. Muito bom dia a todos os nossos amados irmãos de norte a sul, leste a oeste, todo o Brasil, fora do Brasil. E juntos que estamos aí firmes e fortes, propagando e declarando o ID de Jesus através dessa ferramenta poderosa que o Senhor tem nos abençoado nessa geração. Aleluia! Portanto, queridos, o dia nublado, né? Glória a Deus por isso, né? O clima fica bem gostoso nessa época, né? Clima de montanha. Mas vamos que vamos, queridos. Aleluia, erguendo a nossa cabeça, porque o nosso socorro sempre virá do céu. Amém? Abrindo a sua Bíblia comigo no livro de Gálatas, capítulo 1, no verso 10, que diz assim: Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. E o povo de Deus diz: Amém. Bom, amados, nessa palavra nós temos um entendimento e creio eu que você que está do outro lado aí, ouvindo, também pode ter ou que já tenha um entendimento que todos os dias nós devemos ser aprovados por Deus, mesmo sendo reprovados pelos homens, na decisão que nós tomamos em querer servir a Cristo. Porque quando Paulo ele menciona essa palavra, irmãos, justamente ele está dizendo que não há outro evangelho a qual nós pregamos. E ainda que existem muitas pessoas que estão deturpando, pessoas que pegam texto que não tem contexto e que viram pretexto, né? E essas pessoas, irmãos, elas estão levando outras pessoas a naufragarem na fé, porque muitas delas não aceitam andar de forma correta. São pessoas que, infelizmente, estão levando milhares de outras pessoas ao abismo. Então, o que nós entendemos, irmãos, que essas pessoas estão abandonando de uma forma muito rápida, como Paulo mesmo menciona, né, aquele que chamou pela graça de Cristo para seguir outro evangelho. Que outro evangelho é esse, queridos? Que outro evangelho é esse que nós estamos ouvindo? Acaso, né, nós estamos vivendo, né, ou seja, estamos ouvindo um Deus diferente, um que morreu na cruz? Não. Nós temos a convicção e a certeza que foi Jesus Cristo de Nazaré que morreu na cruz do Calvário por mim e por você. E a palavra afirma, queridos, que breve ele vai voltar a buscar a cada um de nós. Então, a gente pergunta, né, qual é essa realidade? Não é o evangelho, irmãos. Porque o que está ocorrendo hoje, irmãos, em pleno século XXI, o que ocorreu naquela época, é que algumas pessoas, que elas fazem? Elas criticam, né? Paulo diz que perturba, elas pervertem, né, o evangelho. Então, elas não concordam, são pessoas que são altamente rebeldes, são pessoas ingratas, são pessoas, né, que infelizmente elas fazem do evangelho a sua maneira, a seu modo, não é? E isso gera um alerta para mim e para você, queridos, para que no nome de Cristo Jesus nós não venhamos cair nesse engano, porque a palavra de Deus diz que no final dos tempos muitos dos, né, os eleitos seriam o quê? Enganados, até os eleitos seriam enganados. Então, amados, como Paulo menciona, ainda que nós ou um anjo dos céus pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado, como já dissemos, agora repito, se alguém diz anunciar um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Queridos, é muito sério e nós devemos ter a palavra em nossos corações, como também o nosso amigo Espírito Santo de Deus, para nos livrar desse engano, né, dessas armadilhas, porque isso, irmãos, vai nos levar a uma condenação eterna e não uma salvação eterna. Então fica aquela pergunta: qual a minha, qual a sua escolha? Queridos, eu prefiro agradar a Deus 10 vezes do que agradar ao homem uma vez, tá? Então eu não vou trocar o meu Senhor por nada, não vou mesmo, não vou negociar. Então eu prefiro realmente a aprovação de Deus do que a aprovação dos homens. Não importa o que os homens falem, não importa o que eles pensem. O que importa é que Deus pensa a meu respeito mediante aquilo que eu decidi. E que seja minha e que seja sua também.
Aleluia! Uma boa segunda, né? Um bom dia para todos, uma boa segunda, uma boa semana, que Deus nos abençoe, nos guarde, nos proteja, e até a próxima, se assim Deus permitir. Tchau, tchau, queridos.